O Think Tank é um programa semanal, onde normalmente estão como comentadores residentes e permanentes o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão, e eu sou apenas o moderador. No Think Tank nós analisamos a semana política e económica. E o que é que temos para si esta semana? Olha, para já, a parte da literacia financeira, como sabe, são os 15 minutos finais do programa. Nós vamos falar sobre os impostos para pagar a crise. É um termo muito e uma preocupação muito corrente nos dias que correm. Passa a redundância. E em segundo lugar, vamos analisar os 48 anos de vida do Partido Socialista, o tempo em que o PS está no poder e a total ausência de reformas em Portugal. E vamos tentar perceber se isto está associado ao facto do PS ter estado tantos anos no poder. Antes de irmos ao programa propriamente dito, quero lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão para empresas. Joaquim Aguiar, vamos ao Partido Socialista. 48 anos de existência, dos 47 anos de democracia, pelo menos 30 anos foram passados nas mãos ou através de governos do Partido Socialista, e a questão é que o país, neste momento, ou definha ou então vai andando a passo de caracol. Tem alguma coisa a ver isto com a ausência de reformas? Não, Camilo. Tem a ver com a origem. Isto é, enquanto não quisermos perceber o que é que aconteceu na origem do regime, não percebemos porque é que nos estamos a aproximar do fim do regime, traindo todas as promessas que foram feitas no princípio do regime. O que é que aconteceu no princípio do regime? Uma descontinuidade, isto é, um corte das tendências anteriores, mas que teve como tradução principal uma enorme destruição de capital com as nacionalizações das empresas, com a descolonização, em que se perdeu não apenas espaço económico, mas também todos os investimentos que tinham sido feitos, e isso foi feito não por um projeto alternativo, por exemplo, as nacionalizações passando a gestão das empresas para o Estado, deveria ser apresentado como um projeto de modernização, de maior eficiência, de maior rapidez na modernização da economia. Não foi nada disso o que aconteceu. Porque o que aconteceu rapidamente foi que se acumularam as dívidas nas empresas agora públicas e depois se fez uma coisa ainda mais extraordinária, que é privatizaram-se essas empresas sem terem sido pagas as indemnizações pelas nacionalizações, e esperou-se que de um ovo partido surgisse um pintainho. Claro que não surgiu pintainho nenhum, e o que surgiu foi a transferência de dívida que era pública, isto é, que era contraída por empresas públicas, para dívida privada daqueles que tinham que pedir dinheiro emprestado para poder comprar essas empresas em privatização. Ora, isto significa que a descontinuidade da mudança do regime não foi resolvida com o crescimento económico, mas, pelo contrário, foi sendo sucessivamente adiada contraindo ainda mais dívida através de um outro dispositivo que vem da origem do regime, que é as políticas de segurança social. Não te estamos a ouvir, Camilo. Isto tem alguma coisa a ver com o facto do PS ter estado um número elevadíssimo de anos no poder? Não, o PS é o gestor desta impossibilidade. Isto é, o PS é o gestor das promessas de Abril que esqueceram as condições da sua realização. E, portanto, aquilo que o PS fez foi política distributiva
gerador de dívida até se chegar à situação atual, em que, mais uma vez, se diz, para responder à crise é preciso aumentar impostos. Ora bom, problema de fundo. A sociedade portuguesa não nasceu em 1974. Tem uma longa história. Dessa longa história faz parte a expansão marítima. Essa expansão marítima era a resposta nacional para a exiguidade do seu mercado natural, do seu mercado interno, nacional. Quando se faz a descolonização, não era possível ir buscar à Europa a alternativa aos mercados coloniais, porque podiam ter escala parecida, só que as exigências competitivas no mercado europeu eram completamente diferentes das exigências dos mercados coloniais protegidos. Ora, quando o regime democrático se inaugura com um processo de destruição de capital, com as nacionalizações e depois com as privatizações, não se poderia estar à espera que o crescimento económico fosse extraordinário. Destruíram-se empresas existentes, destruíram-se capacidades empresariais, destruíram-se bases de capital e, a seguir, pretendeu-se que tudo continuasse a ser como era antes. É evidente que ia correr mal como correu. Não correu tão mal como poderia correr se não houvesse Europa. Só que neste momento é também a Europa que está em crise. Mas, Joaquim, deixa só ficar a parte da Europa daqui a bocadinho. Deixa-me ouvir a primeira opinião de Jorge Marrão, exatamente em relação à mesma matéria. Jorge, são 48 anos do PS, efusivamente festejados ontem. Se nós formos buscar o período entre o princípio do século e o período que nós vemos neste momento, a direita, sendo, se é que podemos chamar ao PST ou CDS de direita, esteve no poder uns meros 7 anos. O resto foi tudo nas mãos do Partido Socialista. Pergunta para ti também. Isto tem muito a ver com o facto do PS não fazer reformas? Camilo, eu julgo que nós temos que, numa parte da história do PS, honrar essa história do PS, porque, de alguma forma, se hoje estamos em democracia, devemos uma parte da batalha que foi vencida com a tentativa, diria, da incursão do Partido Comunista e da tomada de poder do Partido Comunista e da associação aos militares, foi através da oposição de Mário Soares que o país se tornou um país democrático. E, portanto, essa é a parte do PS que todos temos que nos lembrar, que eu diria a parte nobre, se quisermos, do próprio PS. E depois como dizia, penso que era o Vasco Polido Valente, o Mário Soares foi a primeira pessoa a verificar que o Álvaro Cunhal era um Salazar do avesso. E que, portanto, que teria que se opor, como se tinha oposto à ditadura, que também teria que se opor à ditadura do bloco soviético e militar que se estava a preparar em Portugal. Depois o PS faz a gestão das nacionalizações, que foi o resultante do tal período revolucionário, em que hoje há muitos historiadores que perguntam como é que nós, no fundo, construímos esse período revolucionário, porque na prática foram os militares que não queriam continuar com a guerra colonial e só depois de terem feito o tal pronunciamento militar é que começaram a decidir qual era a ideologia que queriam perseguir. E foi aí que se deu o grande confronto ideológico na sociedade portuguesa. O PS de seguida faz a gestão das nacionalizações, mas com um país que estava praticamente falido e em que volta a ter que pedir ajuda externa. Portanto, são duas ajudas externas que são a marca do PS dessa época,
em que o país tinha endividado com um modelo centralista do Estado, e esse modelo centralista não era um modelo só a nível do Estado Social, era um modelo económico, era um modelo centralista. E o PS, nesse momento, julgo eu que percebeu o que é manter o poder na sociedade portuguesa. E manter o poder na sociedade portuguesa é manter a sociedade portuguesa dependente do Estado. E, portanto, essa dependência do Estado favorece um partido que ele próprio quer, diria, manter ainda mais essa dependência e, portanto, na prática, o que faz é promovê-la de forma, diria, consistente e uniforme ao longo do tempo. Só que a promoção da dependência do Estado tem um limite. Qual é o limite? O limite é a capacidade do país pagar impostos e a capacidade do país se endividar. E a parte mais, eu diria, paradoxal dos 48 anos do Partido Socialista é que temos um primeiro-ministro que foi indiciado e vai a julgamento por branqueamento de capitais e falsificação de documentos, e com também uma acusação que, apesar de estar prescrita, que é de corrupção. Ou seja, nós chegamos ao limite da ligação do Estado em relação à sociedade e à economia, em que é um próprio primeiro-ministro que promove um conjunto de políticas públicas que ele próprio sai favorecido por elas, do ponto de vista individual, mas que, obviamente, o Partido Socialista também sai favorecido porque se mantém no poder por causa dessas políticas públicas. E, portanto, o dilema que o Partido Socialista tem que resolver é se quer ser um partido que quer fazer parte de um processo de transformação da sociedade portuguesa para os novos tempos que aí vêm. Os novos tempos não são favoráveis, dado que estamos numa crise sanitária que obviamente seguirá uma crise económica e financeira significativa, e, portanto, nós todos percebemos que o modelo que nos foi proposto por este PS, que quer se manter no poder através da dependência de toda a sociedade e da economia em relação ao Estado, ou de grande parte da sociedade e da economia em relação ao Estado, tem os seus dias contados. Mas há um problema de base, é que as preferências dos eleitores continuam a ser pelos partidos, neste caso o Partido Socialista, que continua a insistir que o modelo redistributivo é o modelo certo para a sociedade portuguesa. Nós depois vamos discutir na questão da literacia económica, os impostos e a crise, mas era importante as pessoas perceberem que, na prática, o Partido Socialista especializou-se num modelo de captura de fundos externos, num modelo de captura de impostos, num modelo de captura de dívida externa, que depois faz uma redistribuição para continuar a manter o poder. Ora, tudo isto, depois, em termos concretos, significa para os portugueses um atraso em relação aos países europeus, com o qual se tinha batido seriamente quando o país se abriu e fez as privatizações, portanto, isso já na altura de Cavaco Silva, e, portanto, é o momento certo para o país. Jorge, estás a ver o comentário aqui deste espectador, o Alberto Saraiva. Ele diz assim: essa fatura de 25 de abril em relação ao PS não está já paga, é que isso vem sempre à baila. Vocês querem comentar isto? Não sei se o Joaquim quer começar pelo comentário, não sei a que fatura é que o espectador está a referir. É essa fatura de não haver crescimento, não haver reformas, que eu falei no início. Julgo que é isso que ele se refere. Não, a fatura, vamos lá ver, não é o FPS que está a pagar a fatura, são os portugueses que estão a pagar a fatura, é importante perceber isso. Eu diria que o PS tem apresentado sucessivas faturas aos portugueses, que no fundo é a dívida externa, a dívida pública e a dívida e os impostos, tem apresentado para continuar a ser um partido de poder, um partido que quer conservar o poder a todo custo, que faz, eu diria, as coligações que lhe dão jeito a cada momento para manter o poder,
mas cujo cerne, cujo centro da sua atuação é a capacidade redistributiva do Estado. E, portanto, isso é que faz com que cheguemos a 2021 com 2 décadas de crescimento nulo, uma dívida externa que não temos na história de Portugal nos últimos 100 anos, 50 anos, e, portanto, os portugueses têm que ganhar consciência que estão numa situação, eu diria, de imensa precariedade económica e política também. E depois temos um presidente que ele próprio quer continuar a sossegar, a tranquilizar os portugueses relativamente ao futuro, em vez de, eu não diria assustar, mas em vez de chamar para essa situação. Mas o Joaquim queria dizer qualquer coisa. Joaquim, esta fatura está paga? Camilo, o problema é que esta fatura não está identificada. Isto é, fatura de quê? Ora, o problema central é que no programa do MFA não estavam previstas nacionalizações. Isso acontece numa assembleia do MFA a seguir ao 11 de março. E pergunta-se, mas porquê é que as nacionalizações eram tão importantes? Porque era essencial assegurar a descolonização. E enquanto houvesse interesses privados com acesso a bases de capital, havia o receio nos militares que se organizasse a resistência à descolonização. Essa é a origem tática da decisão da Assembleia do MFA das nacionalizações. A partir daí, a história muda de registro e as nacionalizações passam a ser apresentadas como o essencial do novo projeto de modernização da economia e da sociedade. Ora, é esse novo projeto que já não está relacionado com a descolonização, que aliás acontece durante o ano de 75, é esse novo projeto que o Partido Socialista vai utilizar para ser ele a plataforma distributiva do que vão ser os novos agentes empresariais. Primeiro eram os gestores do setor público, do Instituto das Participações do Estado, mas depois, perante o seu fracasso, passam a ser os agentes da privatização. Só que as privatizações eram financiadas com endividamento, porque não tinham sido pagas as indenizações das nacionalizações, no caso da economia continental, e em relação às economias coloniais, nunca ninguém falou sequer nisso. Ora, isto significa que os que apareciam no mercado das privatizações tinham que contrair empréstimos para poderem voltar às empresas que já tinham sido deles ou para ficar com outras que não tinham sido deles, mas para as quais eles tinham algum projeto. Esta falha de capital nunca foi preenchida, nem sequer por investimento externo, porque também, curiosamente, nas nacionalizações, o capital estrangeiro ficou isento, o que mostra que a intenção das nacionalizações era destruir o poder empresarial nacional. Porque aquele que era poder empresarial estrangeiro ficou isento de qualquer punição de nacionalização. Joaquim, porque é que em vez de fazer aquele modelo de privatização que foi privilegiar os antigos donos das empresas que não tinham dinheiro e tiveram que se endividar,
porque é que não se optou por um modelo de venda das empresas a quem investidores que tivessem dinheiro, genuinamente dinheiro, capital, para as poder comprar e desenvolver? Foi um complexo de poder político. Camilo, porque não havia disso nem em Portugal e em qualquer caso... Mas eu estou a falar das pessoas de fora, dos investidores de fora. Não, Camilo, o programa das privatizações, o mercado das privatizações estava aberto a quem se quisesse apresentar, nacional ou estrangeiro. Oh, Joaquim, mas eu lembro-me do privilégio que foi dado aos antigos donos das empresas em Portugal. E lembro perfeitamente disso em relação à banca. Não, Camilo, não foi dado nenhum privilégio aos antigos detentores das empresas. O que foi dado foi a possibilidade de antecipar o recebimento de indenizações que estavam previstas a um prazo de 28 anos, antecipar esse recebimento se participassem no programa de privatizações. Isto não é privilégio nenhum. Agora, de facto, o programa das indenizações a 28 anos, à taxa de juro anual de 2,5%, quando as taxas de juros de mercado na altura eram de 15%, 16%, mostra que, obviamente, houve não uma nacionalização, mas uma expropriação. Que a seguir se utilizem os mesmos agentes empresariais para voltar a desenvolver essas empresas, só mostra que se criou um outro mercado, que é o mercado das facilidades de Estado para receber benefícios políticos. E nesse aspecto, importa registrar que o Partido Socialista mostrou uma grande flexibilidade de negociação, mas beneficiou diretamente disso. E quando agora vemos alguns casos, até de um primeiro-ministro, que beneficiou para além daquilo que seria legítimo, temos de reconhecer que isso só aconteceu porque o sistema criado depois das nacionalizações é de tal modo incongruente que está sempre a exigir, está sempre a fazer o apelo para a intervenção dos políticos. E os políticos, beneficiando dessa sua exclusividade reparadora da incongruência, também utilizam isso em seu proveito. Isso favoreceu a modernização da economia portuguesa? Em nada. Mas correspondeu àquilo que foi o modelo criado logo nos anos de 74 e 75, com o processo das nacionalizações por um lado, da descolonização por outro. Porque nunca ninguém quer referir o que é que foi a perda de capital nos mercados coloniais. Todo o desenvolvimento que se tinha feito até aí foi financiado com capitais portugueses. Quando se dá a descolonização e surgem os retornados, o capital não retornou. Ficou lá. E ninguém teve direito à indenização. Nem sequer podia participar no programa de privatizações para poder antecipar o pagamento de direitos que tinha, mas que só receberia há 28 anos. Ora, estes erros iniciais significam que a ruptura criada na mudança de regime não foi compensada com uma reformulação do modelo de desenvolvimento. E então o que é que tivemos em vez de desenvolvimento? Tivemos segurança social. Isto é, tivemos dispositivos de gestão de mecanismos distributivos em que se tira a uns para entregar a outros. Isto não é fator de crescimento. Pode ser fator de adormecimento dos protestos sociais, mas não é fator de crescimento económico. Aqui, antes de passar ao Jorge, deixe-me só fazer aqui um comentário em relação. Jorge, queria que tu, se não te importasses, comentasse aquela pergunta colocada pelo Rui Delgado.
em relação à questão do quadro fiscal. Porque é que nós, neste momento, se existe excesso de capital lá fora, porque é que nós não temos um quadro fiscal amigo de quem quiser investir em Portugal? Mas antes de ir, eu gostava de comentar aqui dois espectadores que estão muito teimosos e ainda por mais tecem considerações que deixam a desejar. E eu estou a ser muito simpático. É o Filipe Martins e o não sei quantos Dias, não lembro, o Marco Dias, acho que é assim, que estão aqui sistematicamente a colocar questões sobre o Chega. O programa é sobre os 48 anos do PS. Nós aqui não podemos meter 30 mil assuntos na agenda. Estão a perceber? Já agora uma coisa. Se nos estão a acusar de censura por não falar do Chega, eu só quero recordar uma coisa. Eu já disse, em relação a essa história do Chega, não sei quantos, eu já disse aqui que acho uma estupidez tentarem ilegalizar o Chega. Ok? Essa é a primeira questão. Mas se você quer saber o que é que eu acho, Camilo Lourenço, sobre o que é que se passou no fim de semana com a manifestação do Chega, eu vou-lhe dar uma resposta. Tem o meu artigo da manhã no Jornal de Negócios que fala exatamente sobre isso. Ok? Portanto, depois desse artigo, eu vou disponibilizar no Facebook hoje à noite, você pode ir lá comentar o que quiser. Este programa é sobre duas coisas hoje. Os 48 anos do Partido Socialista, a estagnação do país, que me parece ser uma coisa muitíssimo importante, ao contrário do que vocês estão aí a sugerir, e em segundo lugar, falar de uma coisa ainda mais importante, que é, nós vamos mesmo pagar mais impostos para pagar esta crise. Mas isto vai ficar para os 15 minutos finais. Jorge, vamos a ti. Aquela questão que o Rui Delgado colocava há bocadinho. Eu, antes de passar a essa questão, gostava de partilhar com os espectadores uma reflexão sobre 48 anos, e no fundo estamos a falar de 47 anos do 25 de Abril, e temos mais anos já de Partido Socialista do que tivemos do antigo regime. Ainda hoje há no imaginário dos portugueses que o 25 de Abril é uma proposta de esquerda. É uma proposta de esquerda e é uma proposta que eu diria que é património da esquerda à democracia. E como é que nós vemos isso? Vemos pelo comportamento da Associação dos Capitais de 25 de Abril, vemos pelo comportamento dos deputados na Assembleia da República, vimos, aliás, na própria crise sanitária, o que é que se passou sobre as comemorações do 25 de Abril, e isso é uma divisão que o Partido Socialista, de forma, eu diria, quase pérfida, está a fazer à sociedade portuguesa. Porque se nós temos dois momentos chaves na vida democrática portuguesa, é realmente o 25 de Abril e depois é o 25 de Novembro. E, portanto, quando o Partido Socialista pactua ainda hoje e faz, no fundo, essa caminhada de companhão de ruta com a esquerda que não queria a democracia e que Mário Soares propôs, mas que agora dá jeito, quer para enfrentar o que foi o período da Troika, quer para enfrentar os tempos atuais que, na prática, foram afastar a direita do poder, é óbvio que vai ter uma fatura. E qual é a fatura? É a fragmentação da sociedade portuguesa e é a criação de partidos alternativos e mais extremados. Já agora falamos no caso do Chega. Portanto, eu diria que o Partido Socialista está a gerar um caminho que provavelmente se vai arrepender, porque é um caminho em que demonstra pela sua atuação que não quis uma pacificação daquilo que se passou naquele período e que foi o período mais ativo da sociedade portuguesa no debate ideológico. Portugal quis uma democracia, quis um Estado de Direito, quis uma economia de mercado, quis entrar na Europa e quis se libertar economicamente. E foi isso que foi feito. E depois o Partido Socialista pegou nos fundos europeus, utilizou a estratégia do euro para endividar o país de forma, no fundo, que nos levou à bancarrota, prometeu aquilo que não é possível dar aos portugueses sem dívida, porque não tínhamos economia para suportar isso,
e, portanto, vai mais tarde ou mais cedo ser responsabilizado pelo estado atual do país. Obviamente que diria que temos uma comunicação social, todos nós percebemos que continua dominada por um aparelho forte do próprio, nesta esfera cultural de esquerda estatal, e de que o modelo de sociedade não passa pela iniciativa privada, mas passa pela permanente intervenção do Estado. E o resultado prático é, 48 anos, o Partido Socialista o que oferece aos portugueses, realmente que temos que lhe agradecer, é a democracia, mas depois oferece-nos 3 bancarrotas e a impossibilidade do país crescer de forma significativa. Jorge, eu faço parte do grupo das pessoas que estão fartas de ouvir os partidos da democracia dizerem sistematicamente assim: a democracia aconteceu por causa de mim e, portanto, têm que me agradecer. Eu já agradeci milhares de vezes ao Partido Socialista e até às pessoas de esquerda por terem ajudado a fazer o 25 de Abril. Mas é assim, eles não são mais do que o Dom João na crise de 383-85, não são mais do que o Dom João II, não são mais do que Sebastião José de Carvalho e Melo. Ou seja, eu tenho que agradecer a muita gente na história de Portugal. Portanto, já chega de passarmos a vida a agradecer ao Partido Socialista a democracia. Eu agora quero outra coisa, quero desenvolvimento. Quero na minha geração e quero na geração dos meus filhos. A razão pela qual eu o sugeri, até foi sugestão minha, este programa hoje, sobre os 48 anos do PS, e porque é que o país está estagnado, é muito simples. É que daqui a dias vamos comemorar o 25 de Abril, 47 anos de Revolução, e lá vem a mesma lenga-lenga de sempre de temos que agradecer o PS, isto e aquilo. Eu estou cansado desta gente. Estou cansado desta geração de políticos, estou cansado destas políticas, portanto, eu quero é o país a crescer. E, portanto, das duas, uma, ou o Partido Socialista mete na cabeça, que para mim, cidadão, que voto, e muita gente como eu, ou eles metem na cabeça que têm que fazer reformas, ou então eu vou votar eternamente noutros partidos, inclusive naqueles que venham a aparecer, porque estou cansado desta história. Porque nós não podemos estar eternamente gratos a alguém porque fez a democracia. Temos que estar gratos eternamente. Estamos a criar as soluções para pôr o país a crescer e para não termos aquilo que vocês estão a dizer, tu e o Joaquim, que é, eles criaram a segurança social. Pois, mas é preciso criar uma máquina de riqueza para alimentar a segurança social. Não, isso não foi criado. E esta é a dívida que o PS tem com o país. Mas, vamos a ver, mas o modelo, eu só queria talvez corrigir um raciocínio assim. Quando nós estamos a agradecer, neste caso à figura de Mário Soares, aquilo que fez para nós estarmos na democracia como a temos hoje, nós estamos a agradecer porque nos lembramos o que foi a deriva daqueles anos de 74 e de 75. Mas isso já passou, Jorge, já passou. Sei, mas, vamos sentar no período mais... É importante que os portugueses se lembrem disso, porque o atual Partido Socialista está a dar a mão a esses indivíduos que o Mário Soares se opôs. O que é importante é as pessoas lembrarem-se que a ligação do Partido Socialista à extrema-esquerda e ao Partido Comunista é uma ligação que em si própria é pérfida para a evolução do país. Porque esses querem conservar o tal 25 de Abril, que é o 25 de Abril do Estado omnisciente, omnipresente, o Estado em todo lado. E portanto, aproveitam-se tudo isso. Quando nós olhamos, se reparar nas questões das reformas, da segurança social, da saúde e da justiça, nós estamos sempre a falar em que o aparelho de Estado está completamente capturado por uma cultura de esquerda relativamente aos temas da segurança social, aos temas da educação e aos temas da justiça. E, portanto, o país não anda. Porquê? Porque essas forças tomaram conta da cultura dominante da sociedade portuguesa. Ora, quando eu estava a ler estava a ler um livro sobre umas entrevistas de Vasco Polivalente, e ele dizia que a maior frustração que teve na vida foi com a morte de Sá Carneiro, que ele diz, eu conversei uma vez com ele e percebi a coragem que ele tinha e a vontade que ele tinha de transformar o país numa democracia liberal, moderna, com os padrões europeus, e isto numa época em que nós só aderimos em 86 para a chamada
Comunidade Económica Europeia. Portanto, estamos a falar muito antes de 86. E, portanto, o que os portugueses têm que se relembrar, e é importante a questão da memória, e por isso eu acho que fizeste bem trazer os 48 anos, é que nós temos que agradecer, mas também temos que acusar. Agradeço por um lado, mas acuso por outro. Mas Joaquim, desculpe que eu sei que Joaquim estava aí a relembrar-se dos conturbados tempos de 74 e de 75. Não, eu queria corrigir aqui uma nota do Camilo, é que uma sociedade não tem que agradecer a ninguém ser uma democracia. Uma sociedade agradece a si própria ser uma democracia. Os agentes políticos que permitem traduzir a vontade da sociedade em estruturação política podem ser importantes em cada conjuntura, mas nos prazos longos o que conta é o que é que a sociedade faz com essa democracia que quis ter. Ora, o que se verifica na sociedade portuguesa, analisando os comportamentos eleitorais, é que há uma óbvia preferência na sociedade portuguesa pelas políticas distributivas. Mas é assim no século XX e no século XXI, como foi assim no século XIII, XIV, XV, XVI, etc. É aí que os responsáveis políticos fazem a diferença. Eles sabem que a sociedade prefere o distributivismo. Mas, se quiserem favorecer o crescimento económico, sabem que têm que corrigir o distributivismo para favorecer a produtividade. Esse é o principal problema que nós encontramos na história do Partido Socialista. É que opta pela distribuição, beneficia diretamente dessas políticas distributivas e desvaloriza o crescimento. Essa era a grande diferença entre Mário Soares e Sá Carneiro. Eram ambos democratas, eram ambos sociais-democratas, se quisermos, eram ambos amigos do Helmut Schmidt, mas enquanto Sá Carneiro preferia a atividade produtiva, Mário Soares preferia a atividade distributiva. E por isso é que, se nós compararmos os 48 anos do Partido Socialista com os 48 anos da União Nacional, a grande diferença é que o Partido Socialista criou um Estado de segurança social, a União Nacional criou uma economia de crescimento rápido. Estas diferenças podem ter interesse histórico para analisar, mas têm uma indicação importantíssima para o futuro. Porque o futuro que nós estamos agora a começar parte de uma descontinuidade tão forte como foi a de 74. Só que agora não há nacionalizações nem privatizações, embora haja já quem se proponha reestruturar a dívida, isto é, não pagar aos credores. Mas esta descontinuidade vai nos obrigar a escolher entre segurança social ou produtividade. E vamos descobrir que sem produtividade não há segurança social. Há distribuição de dívida. E a distribuição de dívida nem sempre encontra a solução política da bancarrota e da reestruturação da dívida. Camilo, estás sem som. Tive que desligar aqui o microfone, estava a fazer um acerto dos níveis, desculpem lá. Acha que os portugueses já não descobriram que não se pode ter distribuição sem produtividade? É que repara uma coisa, Joaquim, se nós fôssemos como a Espanha ou como a Itália, eu entendia
Mas não, nós temos três pré-bancarrotas. Durante essas 3 pré-bancarrotas foi explicado aos portugueses que não podem gastar o que não têm. Portanto, eu acho que qualquer pessoa, com aqueles princípios de dona de casa, entre aspas, sem qualquer tipo de machismo, percebe isso. Ora, se percebe isso e continua a agir como se não soubesse o que está a passar, é porque não lhe interessa, apenas por isso. Portanto, agora a pergunta é, ao Joaquim, porquê é que o Joaquim acha que daqui para a frente vai ser diferente? Camilo, o problema não é explicar às pessoas, o problema é explicar aos dirigentes políticos. Porque não são as pessoas que têm que descobrir isso. Mas eles também perceberam, Joaquim. Acha que não perceberam? Pessoas, Camilo, as pessoas são os sacrificados nesta história. Agora, quem manda são os dirigentes políticos. E, portanto, aquilo que temos de fazer aqui, como faríamos com um médico, é mostrar-lhes os resultados. E um médico que tem como resultados uma alta taxa de mortalidade não é médico, é cangalheiro. Isto é organizador de funerais. Isso é o que nós temos que perguntar aos atuais responsáveis políticos, seja no PS ou seja no PSD. O que é que estão dispostos a fazer para promover a produtividade e o crescimento económico? Mas agora, Joaquim, só antes de irmos ao tema da literacia financeira, deixa-me colocar uma questão assim. Está bem, já vou a ti, Jorge. Mas eu tenho uma pergunta para o Joaquim e para o Jorge. Bom, vocês estão aí a falar da necessidade de mudar e o PS deve fazer isto e o PS deve fazer aquilo. Respondam-me só uma coisa. Porquê é que nós andamos há não sei quantos anos com esta conversa do enriquecimento ilícito? Já sabemos que o Tribunal Constitucional chumbou 2 vezes a legislação sobre esta matéria. Toda a gente sabe qual é a solução. Expliquem-me só porque é que até agora ninguém adotou a solução. Até temos o Presidente da República a fazer de conta que ele já falou, que já fez, que é um galvanizador na mudança, quando não fez nada. Expliquem-me. Camilo, eu tenho uma frase que já utilizei, que é: pessoas de bem não corrompem políticos, mas pagam os serviços prestados. Ora bem. Ora, o que os políticos fizeram foi criar um mercado para as suas intervenções de reparação das avarias da máquina. E quem precisa da máquina estará sempre disposto a pagar esse serviço sem exigir recibo. E por isso é que o enriquecimento sem causa acabará sempre por escapar às malhas da justiça. Porque há muito enriquecimento que não vem de uma fatura e de um recibo. Vem de um serviço prestado depois de deliberadamente se criarem os problemas. Naquilo que eu tentei explicar com o desaparecimento do capital, com as nacionalizações e com a descolonização, foi criar o problema. E a seguir abriu-se um enorme campo de ação para as intervenções corretoras dos políticos. Isto é culpa da sociedade? Não. Isto é culpa de um sistema político que não fiscaliza o seu próprio funcionamento. Agora, queremos pensar que é pela inversão do ónus da prova. Você é rico, portanto, mostre lá como é que adquiriu... Não é isso, Joaquim, não é isso. Isso era o que a primeira legislação enviada ao Constitucional fazia. Isto está errado. O Constitucional decidiu muito bem e decidiu 2 vezes. A solução não é essa. A solução, em meu entender, está naquela proposta da Associação Sindical de Juízes que vem dizer assim, não, a questão não é os políticos não declararem. A questão é, você depois tem que explicar, é o acréscimo dessa riqueza. Como é que isso aumentou? Como é que chegou aí? Isso é que me parece que era a opção certa. Camilo, mas eu não preciso do Tribunal Constitucional para fazer a seguinte pergunta. Os políticos que decretaram as nacionalizações e que apropriaram o capital privado sem indemnizar, estavam à espera de quê? Que o capital nascesse das árvores outra vez? Portanto, sabiam exatamente o que é que estavam a provocar. Não tem que surpreender que a seguir acontecesse o quê?
distribuíram os rebuçados da Segurança Social. Não crescemos economicamente, mas ficamos todos com rendimento mínimo garantido. Ora, é esta hipocrisia que tem de ser denunciada. Muito bem. Jorge, tu há bocadinho querias voltar ainda à questão anterior. Sim, antes desta eu queria fazer aqui dois comentários para as pessoas pensassem em dois períodos da história de Portugal de 48 anos, em que temos um partido-Estado, a União Nacional, que não permitia liberdades políticas, mas que tinha no centro do regime o Estado como, se quisermos, como o grande configurador da sociedade, através de um conjunto de leis económicas que o obrigavam os privados a estarem subjugados a esse condicionamento, e depois há um crescimento da sociedade quando essa sociedade decide abrir os mercados. E, portanto, nesse período desse partido de Estado, Portugal cresceu e não se endividou, formou capital. Qual era o problema? É que nós não estávamos a viver numa democracia, não havia liberdade política. Agora nós olhamos para 48 anos de um partido que tem a mesma filosofia de Estado, no sentido em que quer ser o grande configurador de toda a sociedade, quer delimitar a liberdade económica, e que não tem nenhuma lei de condicionamento industrial, mas tem uma ideologia que obriga a que o privado se apresente, que seja subjugado ao poder político, e que depois tem que comprar favores para que o Estado lhe resolva os seus problemas. Não é por acaso que a classe empresarial em Portugal está silenciosa. Porquê? Porque sabe que depende dessas benesses do Estado. E, portanto, nós temos 48 anos para comparar que a centralização da sociedade no Estado e da economia dá como resultado, no caso anterior, nós tínhamos partido de um país mais pobre, agrário, não tinha feito a industrialização e que de repente tem que dar um grande salto e consegue fazê-lo. Nós também o fizemos quando foi para a Europa, mas depois voltámos um bocadinho ao estado anterior. Ou seja, perdemos o impulso reformista, o impulso de regeneração da sociedade. E onde é que nós vemos este problema da corrupção política que tu estás a levantar? É que estás a falar da corrupção dos políticos. Essa não me interessa muito porque essa é permanente em todos os países. Há sempre um político corrupto. O que me interessa é a corrupção das políticas públicas. As políticas públicas que são induzidas para satisfazer o partido e para o partido estar no poder, mas que enterram o país. Essa corrupção a mim é que me preocupa, que é uma corrupção, eu diria, ideológica e moral, em que o agente faz uma política pública porque sabe que com essa política pública se mantém no poder. Eu vou só dar um exemplo para as pessoas perceberem que nós assistimos nesta crise sanitária o que é o monopólio do Estado e o problema da troca de favores. Tens que ser breve, porque temos que ir ainda à literacia financeira. Mas um caso em concreto, não sei se recordam, quando houve a redistribuição das vacinas, começaram logo a haver problemas com os favores, porque não se sabia como é que se ia fazer a distribuição. E a distribuição, como é que foi feita? Quem tem o poder distribui o recurso. E havia alguma regra para distribuir? Não, não era um mercado, portanto, não era a livre vontade dos agentes privados para comprarem vacinas, era alguém que determinava quem é que ia ser vacinado. Claro que houve alguns presidentes de Câmara e alguns hospitais que começaram a vacinar os amigos, os familiares e tudo isso. Este é o problema do monopólio de Estado. É que o monopólio de Estado obriga a sociedade a subjugar-se ao poder. E o poder corrompe. E prefere ser corrompido porque depois há uma troca de favores recíproca. Aqueles que corromperam, no fundo, querem manter o status quo, que é ter esse poder para continuar a corromper.
Bom, vamos aos impostos. Bom, eu já agora quero dizer aqui que a Ana Coutrinho fez este comentário. O caráter não se muda com leis. Ana tem toda a razão. Está a perceber porque é que existe o canal A Cor do Dinheiro. Isso só me dá chatices e problemas. Eu não ganho dinheiro com isto. Portanto, isto é o contributo para a sociedade. Está a perceber? Bom, Jorge, vamos então à questão dos impostos e da crise. Os impostos para pagar a crise. Eu não sei, bom, os impostos para pagar a crise. Eu não sei se as pessoas repararam, mas nos últimos dias começaram a aparecer os chamados economistas do regime a explicar que a dívida que nós acumulamos vai ter que ser paga com impostos. Eu só queria relembrar as pessoas como é que os impostos afetam duas ou três coisas. Uma é a relação intergeracional. Se nós todos formos tributados agora pela dívida, para pagarmos a dívida que nós próprios beneficiamos, que a pergunta é, mas onde é que está a dívida? Quem é que beneficiou com a dívida? Há sempre alguém que diz, não, foram os banqueiros, não, nós beneficiamos com a dívida, nós temos mais estradas, nós temos mais hospitais, nós temos melhor segurança social, nós temos melhor educação, e isso fez parte da contraparte da dívida. Nós temos uma dívida, mas também fizemos coisas. Se pagarmos agora os impostos todos, os nossos filhos e netos vão viver melhor. Vão viver melhor, porquê? Porque não têm que pagar a dívida que nós contraímos, porque nós estamos a pagá-la toda. Mas o que é que nós estamos a assistir sobre a discussão dos impostos? Nós estamos a discutir sobre o imposto, sobre o património, sobre o capital. Ora, qual é o problema do país? O problema do país é exatamente a falta de capital. Nós temos a dívida. E, portanto, se nós temos dívida, aquele imposto que nós devíamos aliviar era o imposto sobre o capital para podermos atrair o capital do mundo. Então, o que é que a política está a fazer? Está a querer manter o mesmo status quo, que é vamos manter exatamente os direitos, os benefícios, as regalias, as benesses, tudo aquilo que prometemos aos portugueses, tributando aquilo que os portugueses mais tarde vão precisar, que é o capital. E, portanto, a pergunta é, mas até onde é que isto nos leva? Esses economistas estão a falar de Portugal, ou estão a falar dos Estados Unidos, ou estão a falar de que país? É que se estiverem a falar de Portugal, a única coisa que eu lhes peço é que não sejam extraterrestres, que percebam a estrutura económica, social e societária portuguesa. Porque estar a falar em aumento de impostos em Portugal sobre o património, num país que vai ter que empenhar os seus ativos para pagar a dívida, eu pergunto o que é que estão a dizer. Eu diria que estão a fazer fretes ao poder político. A pior coisa que há é um economista universitário que decide ser político e decide usar o título de professor de economia para fazer política. Não tem problema nenhum, pode o fazer, mas não utilize esse título porque não lhe fica bem, porque mais tarde ou mais cedo a história vai-lhe explicar que ele estava errado. Oh Jorge, mas não é só isso que me surpreende. A mim o que me surpreende é a hipocrisia. Não é só estarem a fazer fretes. Eu já percebi que há uma série de pessoas, normalmente associadas à esquerda, que adoram fazer fretes. Mas a questão para mim vai para além disso. Que é, algumas destas pessoas, quando a Troika cá veio, e como o Tribunal Constitucional não deixava cortar despesa, fomos obrigados a subir impostos. Esta mesma gentinha caiu em cima da Troika e do governo da altura a chamar os nomes todos porque subiu os impostos. Ou seja, nessa altura os impostos não serviam para pagar a crise, agora já servem. Isto para mim é de uma hipocrisia que me leva a perder-lhes o respeito todo. Joaquim, o seu take sobre os impostos para pagar a crise. Camilo, vamos voltar à comparação de duas crises de descontinuidade. Em 74 havia capital para se nacionalizar e nacionalizou-se. E, portanto, nessa perspectiva, até nem havia dívida para pagar
mas havia a possibilidade de apropriar o capital nacional e volto a repetir, isso não se aplicava ao capital estrangeiro, era só ao capital nacional. Portanto, não tinha nada contra o capital, era contra a nacionalidade do detentor do capital, que é uma coisa diferente. Hoje, a crise de descontinuidade que a peste está a provocar é mais destruidora do ponto de vista do funcionamento da economia do que foi a de 74. Mas agora não há capital para nacionalizar. E, portanto, a única possibilidade é tentar nacionalizar a dívida. O que é nacionalizar a dívida? É reestruturar a dívida para que os credores perdoem a dívida que nós contraímos. Como não é provável que os credores, que são estrangeiros, estejam dispostos a isso, somos remetidos ao paradoxo da crise. Para resolver a crise, agravamos a crise. Isto é, para resolver a dívida criada pela crise sanitária, aumentamos os impostos para impedir o crescimento económico. Claro que depois dizem, não, é só aumentar sobre os altos rendimentos. Mas quais altos rendimentos? Quando estamos numa situação de economia paralisada. Mesmo quem tem altos rendimentos não sabe durante quanto tempo os vai ter. E é sobre esses altos rendimentos que se quer impor uma sobretaxa de impostos, quando se sabe que isso só tem como consequência prejudicar o crescimento. Ora bom, como nós estamos na União Europeia, nada disso vai acontecer. Nem reestruturações de dívida, nem escolhas por essa via do aumento de impostos. Mas pode acontecer uma coisa muito mais complexa. É que os equilíbrios internacionais que permitiram o desenvolvimento da União Europeia estão hoje ameaçados e em risco. E, portanto, podemos subitamente confrontar-nos com uma desagregação interna do sistema político-partidário, ao mesmo tempo que há desagregação do sistema institucional da União Europeia. E então, nessas circunstâncias, os atuais dirigentes políticos serão varridos pelo vento da história, neste caso, pelo vento da crise, e aparecerão outros, só que sem recursos. E esses outros, sem recursos, também não conseguirão estabilizar o poder que conquistarem. É por isso que os novos partidos que podem aparecer agora não terão nenhum significado prático se não souberem fazer a análise crítica do que aconteceu antes. Porque se não fizerem essa crítica e se apenas insultarem o que aconteceu antes, não dão um único passo em direção à solução. E desta vez não é possível ficar à espera nem da intervenção das ordens religiosas, nem da intervenção dos batalhões militares para virem resolver um problema que foi criado pelos próprios agentes políticos que tiveram em 74 uma página branca para escrever o que quisessem e aquilo que escreveram não tinha viabilidade, não tinha congruência, não tinha consequência. E, portanto, a crise em que estamos hoje começou em 74 e só se compreende desde que se analise 74. Muito bem, chegamos ao final do programa. Camilo, deixa-me só Jorge, muito rápido. Um último comentário. Eu queria relembrar as pessoas que nesta crise a solução que os governos encontraram foi
criar déficits. Criar déficits é cobrar menos impostos e fazer mais despesa. Pediram aos bancos para darem moratórias, ou seja, que as pessoas não pagassem os seus empréstimos. E temos uns iluminados economistas que vêm dizer que a resolução para o pagamento da dívida é pagar impostos. Ou seja, estão a nos querer desviar a atenção de uma coisa essencial, que é eles não querem discutir a despesa. Claro. Eles querem discutir os impostos porque não querem discutir a despesa. Mas não há problema nenhum, porque como a economia mais tributada significa menos crescimento. Menos crescimento, a dívida sobre o PIB também não vai cair. Portanto, eu diria que a realidade se vai impor. Aliás, nesse tal livro que eu estava a ler com o Polido Valente, ele dizia uma coisa com piada que é que a realidade entra-nos sempre para casa adentro. Por mais voltas que nós possamos dar a todos estes problemas. É a grande certeza que nós podemos ter na economia. Bom, antes de terminarmos, eu só quero lembrar àqueles senhores para quem falei há bocadinho, o Filipe Martins e o Marco Dias. Eu não sei a que é que vocês se referem sobre censura no fim de semana. Não sei, confesso que não sei, portanto agradecia que me elucidassem aí. Mas sobre a história do Chega, que é o meu artigo da manhã, eu vou levantar um bocado o véu. Não fica bem a nenhum partido fazer manifestações à frente de um Tribunal Constitucional. Ok? Porque o Tribunal Constitucional não levantou aquela questão. Quem levantou foi a doutora Ana Gomes. Portanto, se querem protestar alguma coisa, é com a doutora Ana Gomes. Não é com o Tribunal Constitucional. E não pode acontecer partidos estarem perante o Tribunal Constitucional a tentarem condicionar a decisão de um tribunal. E isto não fica bem à democracia. Mas se quiserem conhecer melhor a opinião apenas sobre esse ponto, porque eu já disse o que acho sobre ilegalizarem partidos políticos, é uma estupidez. Mas se quiser conhecer a minha opinião sobre este ponto em concreto, que é fazer uma manifa à frente do Tribunal Constitucional, tem um artigo no Jornal de Negócios da manhã. Bom, eu quero lembrar só, já no final do programa, que nós voltaremos na próxima semana com o Joaquim Aguiar e com o Jorge Marrão. Quero agradecer aos dois pela excelente análise de hoje e, para o final, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e ajuda à produção deste programa do grupo Sendis Realidade. Fique bem, já sabe que amanhã às 8 da manhã poderá contar comigo para comentário habitual sobre a atualidade económica e quanto a este programa semanal, na próxima terça-feira cá estaremos com vocês. Muito obrigado e até amanhã.